Olá pessoal, meu nome é Jorge Henrique, atualmente estou cursando o sexto semestre da Faculdade de Ciências Biológicas pela UES. Este vídeo é referente à NPC da disciplina de Estado Supervisionado do Ensino Médio, onde eu vou falar sobre expectativas, dificuldades e problemas encontrados nesse estágio que ocorreu em meio a uma pandemia. A disciplina de estágio é uma das mais aguardadas pelos alunos de licenciatura, pois é nessa disciplina onde iremos aplicar os conhecimentos obtidos durante o curso e também nesse momento em que iremos para uma sala de aula para nos reconhecermos professores, né? Então, várias expectativas são criadas a partir dessa disciplina. Já tivemos 2 estágios, o estágio supervisionado do ensino médio, né? Onde eu também tive grandes expectativas, mas foi parado por causa da pandemia, no início de março. E a gente não teve mais como concluir essa disciplina. Foi interrompida e a gente concluiu via atividades remotas. E daí, eu não tinha gostado muito do estágio supervisionado no ensino médio, porque a gente não foi bem recebido pela professora e tudo mais. E se cria-se uma expectativa para o próximo estágio, né? Então foi isso que aconteceu. Nesse estágio do ensino médio 1, eu criei muitas expectativas. Como seria a dinâmica da sala de aula, seria pessoas, iríamos trabalhar com adolescentes, né, já que é o ensino médio 1, temos ali alunos entre 14 e 15 anos, e daí a pandemia continuou, né, e aí foi um grande baque para a gente ter que trabalhar um estágio via remota, pois sabíamos que isso traria muitas dificuldades para a gente, né, não só para a gente, mas também para os professores que já estavam enfrentando isso há um tempo. E eu fiquei preocupado, né, quanto a essa disciplina, porque eu imaginei, meu Deus, como é que a gente vai dar aula via remota, né? O que a gente vai trabalhar, o que a gente vai usar para dinamizar essa aula, não ficar algo tão... E eu comecei a me preocupar quanto a isso, né? Então minhas expectativas eram bem altas, mas depois de saber que a gente teria que trabalhar de forma remota, diminuiu muito minhas expectativas, né? Então, daí a gente começou, fomos bem recebidos pela professora, e isso aí já foi um ponto muito positivo para mim, porque anteriormente a gente não tinha tido esse apoio como a gente teve agora, e a professora nos deu total liberdade para ministrar as aulas, para observar e trabalhar com os alunos. Então, assim, eu me surpreendi, porque foi muito melhor do que eu esperava, né? A gente conseguiu fazer todas as observações necessárias, a gente conseguiu dar uma regência, né? Sendo que nossa preocupação é como iria ser essa regência, já que agora trabalhávamos em trio, né? E o horário de aula também foi reduzido para apenas 1 hora. Então foi bem complicado assim no começo, mas observando a professora, a forma que ela dava aula, a gente conseguiu observar e tentar fazer parecido, né? Não igual, porque nem todos nós somos iguais, cada um tem uma metodologia, mas a forma que ela chamava a atenção dos alunos, né? A forma com que ela introduzia os alunos para a aula, aquilo seria, claro que de grande benefício para a gente. Então foi isso que aconteceu durante as observações, a gente observou tudo, né? Conseguimos dar nossa regência, observamos nossos colegas dando a regência deles também, utilizamos diversas metodologias, animações, paródias, modelos didáticos, e isso eu acho que foi algo novo para as aulas remotas desses alunos, né? Esses alunos eles eram bem dinâmicos, né? Quando tinha algo assim para chamar a atenção, mesmo que as câmeras estavam desligadas e os microfones, na sala eram cerca de 80 alunos, todos juntos, né, ali, porque foram reunidos 3 turmas de primeiro ano, por conta, para agilizar o processo da aula, né, para não ficar algo tão cansativo, porque o momento que estamos vendo a gente sabe que é um momento prejudicial, tanto para o psicológico, tanto para o social, né, e a escola procurou minimizar esses danos para que a aula fosse mais produtiva. E
assim, algumas coisas que eu posso dizer que foi um ponto negativo é a falta da presença dos alunos com a gente em sala podendo observar cada um, né, podendo ver qual a dificuldade de cada um, porque ali a gente se sente um pouco meio que sozinho, né, a gente tá falando, parece que está falando sozinho, porque os alunos estão com as câmeras e microfones desligados por conta que se ligassem todos, né, começaria a dar problema na plataforma. Também alguns tinham a internet um pouco ruim por morar em sítio. Isso foi uma das dificuldades que a gente teve. Outra dificuldade que encontramos foi o pouco tempo que a gente tem para dar uma aula de um assunto tão complexo. A minha equipe deu uma aula sobre membrana plasmática. Para você dar uma aula de membrana plasmática em apenas 1 hora, você tem que fazer algo muito limitado, né? Tem que fazer algo mais reduzido para que eles possam entender, né? Para que eles possam aproveitar o melhor da aula. Então, para mim a disciplina de estágio foi boa, foi melhor do que eu esperava, mas que presencialmente poderia ter sido muito melhor, né? Mas a gente sabe o porquê desse estágio ter acontecido dessa forma. Na minha opinião, poderia ter deixado para quando isso tudo passasse, mesmo depois a gente já ter sido graduado e a gente ter essa experiência mais na frente, porque eu não tenho muita dificuldade para dar aula, porque eu já fui professor por 4 anos, aula particular, mas alguns colegas não tiveram essa oportunidade, então eles queriam participar do estágio para que eles soubessem o que é a sala de aula, e isso desestimulou muitos licenciandos, né? Nossos colegas, por exemplo, não tiveram como dar aula, né? E isso eu fico um pouco que decepcionado por eles, porque eles não tiveram nenhuma oportunidade de dar aula. Mesmo sendo uma aula remota, né? Nem isso eles tiveram oportunidade de dar. Então eu acho que o estágio foi bom, sim, mas que poderia ser bem melhor. E para os meus colegas, eu acho que também eles deveriam ter uma nova oportunidade para ter essa experiência, né? Então esse é meu vídeo. Eu espero que eu tenha repassado tudo o que eu precisava falar, né? E até a próxima.